RBRY11, fundo imobiliário de papel que vem chamando a atenção no mercado. Muitos investidores nesse momento vêm perguntando, questionando sobre possíveis quedas. E nesse vídeo aqui eu vou atualizar tudo sobre o RBRY11, fundo de papel gerido pela RBR11 e trazer algumas atualizações sobre o relatório gerencial. Bom, seja muito bem-vindo aqui para o canal do Tufis. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Matheus Lima e eu te ajudo a investir melhor e aumentar a renda passiva com segurança e investir nos melhores fundos imobiliários do mercado. Se você gosta desse conteúdo, já aproveita para se inscrever no canal que tem muito conteúdo aqui sobre fundos imobiliários e renda passiva. E nesse vídeo a gente vem aqui para a tela do computador para mostrar na prática para vocês o fundo RBRY11 e pegar algumas atualizações importantes aqui do relatório gerencial. Bom, na tela do computador a gente abre aqui o Status Invest, que é um site que eu costumo acompanhar aqui os fundos imobiliários, né, como um todo. Tem outros sites? Tem também, tá? Mas esse é um site que eu gosto de acompanhar e recomendo para vocês também. E lembrando, eu não ganho nada por isso, tá? Vamos lá. O RBRY11 foi um fundo que ele teve uma certa volatilidade nos últimos dias, nos últimos 30 dias, né? Se você vê que nos últimos 6 meses o fundo vem com uma certa volatilidade, sobe, cai, sobe, cai, sobe, cai, e muitas pessoas estavam perguntando nesses últimos dias por que vinha caindo, só que para ser bem sincero com vocês, é um movimento normal de mercado, tá? O fundo, inclusive, nos últimos 12 meses, vem pagando muito bem o dividend yield na casa de 12,9%, e isso está muito relacionado com uma tese, uma estratégia que ele incluiu pós uma emissão de novas cotas, que eu vou comentar um pouquinho sobre isso aqui, que chama bastante atenção no mercado. É um fundo que nesse momento está sendo negociado 2% abaixo do valor patrimonial, cresceu bastante aqui o número de cotistas, hoje quase 60 mil ali, batendo 60 mil, já deve ter batido. Fundo que roda a liquidez média diária já boa, né? E o fundo vem pagando na média aqui R$1 por cota, na casa de um dividend yield ali de 1%. E a gente vai ver mais algumas informações aqui, só para até deixar claro para vocês, ó, olha como o fundo foi crescendo também de patrimônio. Ele foi realizando emissões de novas cotas, quando o fundo realiza emissões de novas cotas, ele naturalmente cresce. Então, ele fez uma emissão aqui, ó, do mês 3 para o mês 4 de 2024, né, de março ali para abril, e ele chegou ao patamar de 1,2 bilhão de reais, um patamar emblemático no mercado de fundos imobiliários, o fundo chegar a 1 bi, chegou, e agora ele está nesse processo de alocação que eu vou comentar um pouco com vocês. O processo está um pouquinho demorado, um pouquinho ali devagar, mas é isso que a gente tem que acompanhar, alguns pontos importantes aqui sobre essa alocação e a estratégia do fundo olhando para frente, porque mudou bastante aqui de um tempo para trás. Vamos lá pegar aqui o relatório gerencial, é o que eu sempre comento junto com vocês. O melhor amigo do investidor de fundos imobiliários é o relatório gerencial, é nesse documento aqui que você vai ver informações, pontos importantes, e aqui nesse relatório gerencial da RBRY11 tem informações bem relevantes para passar junto com vocês. Perfeito? Aqui do lado, né, do lado esquerdo, a gente tem textos, né, a nota do gestor, que comenta bastante sobre o cenário macroeconômico, falando que o fundo ele se beneficiou de algumas movimentações que ele fez. Lembrando, tá, turma, que esse relatório aqui é de junho de 2024. Ele informa, né, que nesse contexto de uma inflação que vem aparecendo, de uma Selic que continua em um patamar alto de 10,5%, o fundo ele tem se beneficiado do cenário com juros, né, nesse patamar. E ele consegue, de fato, remunerar melhor e pagar mais renda passiva junto aos cotistas, tá? Inclusive, ele fala que eles continuam com um forte ritmo de alocação de recursos da 7ª emissão de novas cotas, aproveitando o momento para buscar mais prêmios, né? Ou seja, melhores taxas de juros ali nas alocações, né? E ele vem fazendo alocações, tanto que nesse mês aqui agora de junho, ele fez investimento em 2 novas operações, na casa ali dos 75 milhões de reais, né? Investimentos focados aqui, ó, em IPCA mais 12,5%, tem também aqui o CDI mais 6%. Então, assim, taxas bem arrojadas, né, para ser sincero com vocês. Então ele fez alocações aqui interessantes, alocações boas, né, e ele comenta aqui, né, que o fundo ele fechou com 44 operações. Eu acho que o grande ponto principal aqui é trazer esses highlights para vocês, né, as principais características do portfólio hoje, né. O fundo, ele tá com 1,2 bi de patrimônio líquido, com 44 operações. Então, assim, é um fundo grande, é um fundo robusto, já bem diversificado, né, em operações, já tem 44 operações, mas poderia ter um pouquinho a mais. Ele tem algumas concentrações em algumas operações. O duration médio na carteira é de 3,1 anos, que de fato é um dado bem interessante. Aqui a gente tem um pouco da alocação, tá? Indexação da carteira. Hoje, o fundo está rodando com 64% em CDI, que é o Certificado de Depósito Interbancário, basicamente acompanha a Selic, e 36% em inflação. E o fundo ele mudou bastante, né, essa característica de um ano para trás. Ele tinha uma alocação um pouco maior em inflação, era algo próximo da turma, para ser aqui o mais prático possível, de 50% em inflação, 50% de CDI. Só que o fundo, desde o início do ano para cá, mas aumentou essa alocação agora após essa emissão, ele vem aumentando essa alocação em CDI, em Certificado de Depósito Interbancário, para surfar
essa Selic em um patamar mais alto de 10,5%. Inclusive, muitos questionaram, muitos falaram, poxa, a inflação dá mais retorno, é mais bacana, você protege de fato contra a inflação real, né? Só que mostra-se que foi uma decisão acertada, porque hoje a gente tem uma Selic que está estacionada em 10,5% e tem-se muita discussão, né, sobre um possível aumento da Selic. Eu particularmente, na verdade, eu discordo sobre isso. Eu estou acompanhando, estou visualizando, lembrando que eu estou gravando esse vídeo aqui no dia 19 de agosto, posso mudar de opinião normal e natural, para deixar bem claro para vocês, mas mesmo a Selic em um patamar estacionado de 10,5%, já mostra, né, que foi uma movimentação acertada de aumentar alocações CDI em boas taxas, e agora com essa discussão de possível ali aumento de CDI, certamente esse fundo vai se beneficiar e vai pagar mais renda passiva mensal aos cotistas, tá? Aqui ele fala, inclusive, como é que estão as taxas médias das operações, né? CDI mais 4,3%, paga muito bem, remunera muito bem, e IPCA mais 9,9%. Lembrando que essas taxas aqui são referentes à marcação a mercado, tá? Não é isso que de fato remunera mensalmente, mas é hoje o título quanto ele vale. Então, assim, são taxas, assim, na média, mais arrojadas mesmo quando a gente fala, né? Ele é um fundo middle risk, assim, flerta em ser um high yield, para ser bem sincero com vocês. Só que diante do contexto, diante do cenário, né, de ter uma alocação maior em CDI, é um fundo que acaba de fato se beneficiando, tá? O fundo ele teve aqui, ó, dividendo distribuído no mês R$1 por cota, dividend yield de 1,02, por isso no ano dá 12,96%, né? E comenta um pouquinho aqui sobre alguns pontos da emissão do fundo, né? Fala algumas coisas principais aqui do fundo, patrimônio, o início dele que foi em maio de 2018. Aqui eu quero descer para trazer alguns pontos importantes, tá? Inclusive, o fundo da RBR ele tem uma característica diferente, né? Que ele traz as operações ali, o rating das operações, mas que é um rating interno feito pela RBR. Eu particularmente gosto porque mostra que a gestão ela acompanha de fato ali as operações, faz ali algumas atualizações, faz um acompanhamento, fala se melhorou ali uma operação X, se piorou uma operação Y. É bom você ter esse acompanhamento. E ele faz aqui de fato a atualização dos ratings das operações do portfólio. O rating é uma nota de crédito da turma. É o quanto aquele devedor tem de capacidade de honrar com compromisso. E ele informa aqui atualizações que foram feitas, movimentações que foram feitas. Normalmente faz isso ali em um período, né? Nesse relatório especificamente ele não traz essa informação. Mas aqui embaixo, né, ele traz mais algumas informações aqui falando sobre o cenário macro, né, que acaba que o fundo ele vai de fato se beneficiar diante desse contexto, diante desse cenário, e mostra aqui um pouco como é que está a distribuição de resultados, né. Esse último relatório que foi de junho, como eu falei com vocês, o resultado final foi 12,3 milhões, ele acabou distribuindo um pouco mais, pegou um pouco das reservas acumuladas aqui, tá? Por quê? Porque ele está nesse processo de alocação de recursos. Hoje eu vou mostrar aqui para vocês, o fundo está com aproximadamente 24% em caixa, mas ainda assim está conseguindo manter esse patamar, subiu recentemente, né? Voltou para esse patamar de R$1 por cota. Durante pós-emissão ali ele voltou para 0,95, né? Eu digo, desceu ele para 0,95 e agora voltou para R$1 por cota, que era algo que ele vinha pagando ali de fato, certo? Aqui mostra um pouco como é que está a remuneração, a rentabilidade ali, sobre alguns pontos. Aqui, ó, vocês observam, ó, o fundo vinha pagando, estou falando há um ano atrás, né? 1,25, 1,20. Aí em outubro de 23 veio para R$1 por cota, janeiro teve fechamento 1,5, aí fevereiro e março voltou para R$1 por cota, aí em abril e maio, que foi o momento da emissão, veio para 0,95, mas agora em junho ele está pagando R$1 por cota, julho também anunciou R$1 por cota, enfim. Então ele vem nesse momento aqui de uma instabilidade um pouco maior nos rendimentos. É importante lembrar que o fundo imobiliário de papel, ele tem uma variação sim, tá, dos rendimentos pagos ali. Por quê? Ele tem os juros, que é a taxa mensal ali, como vocês viram, CDI mais 4, IPCA mais 9. Só que a correção monetária, que é a inflação, e o CDI, ele acaba variando, principalmente a inflação, que varia mais. Então, um exemplo, aqui a Selic estava em 3,75%, aí a Selic começou a cair, por isso que ele diminuiu um pouco os rendimentos dele, que é super normal, super natural, tá? Mas é apenas uma coisa que você, investidor, tem que contextualizar, tem que entender de forma bem clara. Aqui embaixo ele fala, inclusive, ó, a reserva, que ele fala de 70 centavos por cota. Espero que de fato seja 70, tá? Não tem errado ali se for 0,07, mas deve ser 70 mesmo. E aqui fala um pouco, né, do retorno total ajustado da carteira, quase 200% acima do CDI, que foi de fato um retorno ali bem interessante, bem convidativo. Fala um pouco aqui da variação da cota do mercado, mas aqui ele fala ali se for ali ajustado frente ao valor patrimonial. Mas aqui ele fala da variação da cota, que acontece, tem tanto mais volatilidade, né? Obviamente, normal, natural. Aqui embaixo ele fala sobre as operações e hoje é o que eu tinha falado com vocês, tá? Ele tem aqui uma posição grande em liquidez, que é uma posição grande aqui em caixa, que ele está nesse processo ainda de alocação de recursos da última emissão de novas cotas, tá com caixa bem considerável, turma. Tá com caixa aqui de quase um quarto do portfólio, é um caixa grande ainda. O fundo ele precisa aumentar esse processo de alocação, precisa correr ali para não ficar com esse dinheiro em caixa. Tudo bem que o caixa hoje vem remunerando bem, uma Selic em 10,5%, só que tem que aproveitar essa janela de comprar bons ativos, bons CRIs ali, porque você consegue ter uma remuneração bem interessante. Então ele fala um pouquinho aqui como é que está a indexação, mas de fato, como eu falei com vocês, o foco principal é CDI
CDI mais 4,3% e IPCA mais 9,9%. Aqui ele até fala, uma coisa que eu tinha comentado junto com vocês. Em julho de 23, o fundo estava 48% alocado em CDI e 52% alocado em IPCA, que é a inflação. E aí ele foi aumentando essa alocação ao longo do tempo em CDI. Começou ali pós-emissão de outubro para novembro de 23. Aí veio de 47% para 55% de CDI, aumentou em dezembro de 23 para 62%, 65% e manteve esse patamar aqui. Então, se você olha de maneira bem prática, aproximadamente 2/3 da carteira hoje vem no processo de alocação em CDI, né? E mostrou-se uma movimentação acertada porque o CDI continua em um patamar alto, agora de 10,5%, inclusive pode subir, né? É a discussão hoje no mercado. Só que ainda assim tem uma posição interessante em IPCA de 1/3 da carteira. Então eu gosto dessa movimentação, eu gosto de fundos híbridos, né? Que eles têm tanto uma alocação aqui em IPCA quanto também em CDI. Então é um pouco aqui do que a gente tem do RBRY11. Fala um pouquinho da alocação por estratégia, né? Ele separa em 3 estratégias, que é a alocação core, tático e liquidez. O core são ativos ali que ele visa o médio e longo prazo na carteira. O tático são operações ali que ele entra, mas está pensando ali no ganho de capital, normal, natural, e ele vem no processo também de... ele tem agora, né, uma liquidez interessante no fundo. Lembra só, tá, turma? De março para abril ele aumentou drasticamente porque fez a emissão de novas cotas e ele está demorando um pouquinho aqui de alocar esse recurso. Tem que alocar esse recurso aí, aproveitar as boas oportunidades do mercado. Aqui ele fala até sobre a tabela de sensibilidade, né? Por exemplo, você tem um preço de cota, se você comprar X preço de cota, você acaba tendo um retorno maior, porque o fundo de papel ele tende a voltar ali para o valor patrimonial. Essa que é a grande certeza de um fundo imobiliário de papel, na média, né, pelo menos. Aqui tem mais informações, fala da classificação dos CRIs, fala como é que estão as operações, fala da tabela de risco, né? O principal ponto aqui é financiamento de obra, corporativo. Olha que coisa interessante, né? Hoje, né, ele também coloca que as operações ali, na média, né, são ancoradas e feitas dentro de casa na RBR, né? Então o fundo ele tem um conhecimento muito mais na vírgula ali no detalhe das operações dos devedores. Fala que o foco ali de fato é setor imobiliário, essa característica, e 80%, né, estão no Sudeste. Então ele fala um pouco aqui das operações, fala um pouco do fundo, fala um pouco da carteira aqui como um todo, né? Então a maior concentração aqui já é um fundo mais diversificado, como eu falei, apesar de ter algumas concentrações, pequenas concentrações, mas hoje o ativo ali que é mais representativo na carteira tem 7,6% do patrimônio líquido, tá? 4,5% aqui no Jardim Pinheiros, enfim. É uma estratégia um pouquinho mais alinhada ali em ter. Além disso, ele tem essa posição em fundos imobiliários, que é uma tese mais tática, né? Eu particularmente não gosto muito, tá? Para ser bem sincero junto com vocês, eu gosto mais de um fundo imobiliário de papel mais puro sangue, né? Raiz que eu falo. Assim, a grande maioria dos ativos aqui são de fato aqui fundos de papel. Tem um hedge fund, mas assim, é um fundo de papel, né? Para ser bem claro junto com vocês, o hedge fund aqui, o FOF, né? Mas é um fundo de papel, né? Ele busca fundo de papel com outras alocações, com outras estratégias. Mas perceba aqui, tem posições bem pequenas e tem posições grandes nos dois fundos da RBR, né? Eu não gosto dessa questão, né, de ter esse processo de ancoragem. A não ser que, assim, tenha uma justificativa plausível, estratégia muito diferente e tal. Mas eu não gosto, para ser bem sincero com vocês. Não gosto mesmo, tá? Ainda mais se for, né, se tiver entrado na emissão de novas cotas. Pior ainda, tá? Que, na minha visão, é um conflito de interesse. Mas, enfim, isso é um pouco do fundo da RBR, que ele fala mais algumas informações, alguns pontos, e aqui é, de fato, um apêndice trazendo algumas informações, alguns contextos a mais. Mas o que eu quis trazer para vocês sobre o fundo RBRY11 é a atualização de carteira como um todo, né? Muitas pessoas estão perguntando, questionando ali sobre uma possível queda que aconteceu no fundo, e, turma, é normal, natural, é movimento de mercado, tá? O fundo ele estava nos 98, 99, caiu para 95, faz parte do mercado, uma volatilidade do mercado acaba também fazendo alguns fundos de imobiliário de papel passar por essa volatilidade. O fundo RBRY11 não tem nenhum tipo de problema em nenhuma operação, o fundo inclusive ele foi muito assertivo nessa mudança de estratégia de aumentar a alocação em CDI, porque a expectativa lá no início do ano era que o CDI caísse para 9%, né? A Selic caísse para 9%, mas não. Hoje a gente tem uma expectativa de manter no mínimo um patamar de 10,5% se não subir. Então esse fundo RBRY11 acaba se beneficiando e pagando mais renda passiva mensal. Então, espero que você tenha curtido o vídeo, né? A ideia foi de fato trazer atualizações sobre o RBRY11. Se você gosta de renda passiva e fundos imobiliários, aproveita para se inscrever no canal e deixa o like aqui junto com a gente, tá bom? Para que esse vídeo consiga atingir mais pessoas. Um grande abraço e muita renda passiva para vocês.